O Brasil merece mais que Bolsonaro e Lula. Bom, para você que é fã de Lula ou de Bolsonaro, né, já vou avisando, talvez você não vai gostar muito do que eu vou falar. Esse vídeo é para quem não tem idolatria política, nem com Lula, nem com Bolsonaro. Vamos começar falando do Lula, já que ele foi notícia essa semana. Então, o STF ontem decretou que Curitiba não tinha competência para julgar o caso Lula. Isto é totalmente diferente de decretar Lula inocente. Porque as provas contra Lula, 3 mil evidências, 80 milhões em propina, essas provas, o próprio STF, o próprio STJ, eles deram ok para essas provas. São provas oficiais. Se você não é um adorador de Lula, cego, né, pelo fanatismo, se você não cai em teoria da conspiração, que diz que tudo foi uma armação, e que, por exemplo, que eu escutei falar esses tempos atrás, que foi uma das coisas mais esdrúxulas que eu escutei, foi que o segundo processo do sítio de Atibaia de Lula foi uma cópia do primeiro. A juíza fez um Ctrl-C, Ctrl-V e condenou Lula. Se você é um cidadão que busca a justiça, você vai entender muito bem que Lula não foi inocentado, apenas o julgamento foi anulado. E que esse julgamento ainda vai acontecer ou em São Paulo ou em Brasília. Agora, como a nossa justiça é lenta, muito provavelmente não acontecerá antes das eleições ano que vem. E se Lula foi eleito presidente, né, teremos aí um presidente com provas cabais de que ele realmente roubou. Se você é um brasileiro que se preocupa com honestidade, que quer combater a corrupção, você não vai votar em Lula. Agora, se você é aquele brasileiro que fala, ele roubou, mas ele fez, né? Todo mundo rouba. Então quer dizer que você não está mais preocupado em combater a corrupção, quer dizer que você não liga mais para tentar procurar um político honesto. Você não liga mais com honestidade, então eu não tenho nada para falar para você. Tá? Daqui a pouco eu vou falar do Bolsonaro também. Tem um vídeo aqui do Lula, vou mostrar mais esse vídeo aqui, que depois ele pegou e viu que pegou, né? Pegou muito mal esse vídeo, ele pegou esse retrator, ele falou, foi infeliz, mas isto que ele falou aqui foi o que o coração dele disse naquele momento. Vamos escutar? Eu vejo, sabe, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está... Olha só o que esse rapaz fala, né? Que esse senhor fala. Ainda bem que a natureza criou esse monstro chamado coronavírus, agradecendo a natureza por ter criado. Aí depois, né, ele se retratou, que não sei o quê, que foi infeliz, mas era o que o coração falou para ele naquele momento. O cara, ele quis usar o artifício de uma doença, de um vírus terrível, para poder justificar o seu pensamento ideológico. Então, no meu ponto de vista, esse cara não tem escrúpulo. Mesmo que ele tenha, né, se retificado depois, falado, não, foi mal, que não sei o quê, mas é lógico. Ele tem um pensamento em ganhar voto. É lógico que ele vai se retratar depois. Tá, não vou falar mais nada de Lula, já falei demais. Vamos falar então aqui do nosso presidente, do Bolsonaro, que é outro, que se você tiver um pouquinho de sensatez e de entendimento, você vai entender que ele cometeu muito erro nessa pandemia. Se você acompanha a política, você vai entender que Bolsonaro cometeu muito erro nessa pandemia. E é por isso que eu disse no começo do vídeo.
o Brasil merece mais do que um Lula e do que um Bolsonaro. Vamos ver o vídeo. Uma vez certificada pela Anvisa, vai ser extensiva a todos que queiram tomá-la. Eu não vou tomar. Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. Ô, imbecil! O idiota que está dizendo que eu dou um péssimo exemplo, eu já tive o vírus. Eu já tenho anticorpos. Para que tomar vacina de novo? Olha só o que o presidente fala. Ele não vai tomar vacina porque já teve o vírus, já tem anticorpos. Para que tomar a vacina de novo? E ainda chama quem critica ele de imbecil, de idiota. Mostra um total desconhecimento. Quantas pessoas você já não ficou sabendo que pegou esse vírus pela segunda vez e morreu? Tivemos exemplos aqui em Jaciara. 2 colegas meus professores pegaram o vírus pela segunda vez e morreram. Olha o desconhecimento que o presidente, que Bolsonaro tem. E a população mais pobre, mais carente, escutando ele falar isso, acredita. Porque ele tem um poder de influência. Ele está no cargo mais importante do país. Ele deveria pensar, repensar tudo o que ele vai falar. Foi um cara que falou mal da vacina, foi um cara que não comprou 70 milhões de doses da Pfizer ano passado, que poderia ter comprado. Hoje o Brasil teria 70 milhões a mais. Se tivesse comprado, o Brasil poderia estar muito mais avançado com relação à vacina. É só pesquisar na internet que você vai ver isso, que isso aconteceu. É só fazer uma pequena pesquisa. Foi um cara que metia pau na Coronavac, falava mal da Coronavac, e depois colocou a própria mãe para tomar a vacina. Então, compara os dois, você pode falar assim, mas Bolsonaro não tem nenhum processo na justiça, igual Lula tem, não foi provado que Bolsonaro roubou, igual Lula roubou, tudo bem. Nesse ponto eu concordo com você, que defende o presidente, nesse sentido. Porém, a atuação dele em vários momentos, na pandemia, o exemplo que ele deu mau exemplo sim, gerando aglomeração por onde ele ia, fazer visita em estados e gerava aglomeração. Se ele realmente tivesse uma consciência com relação a não gerar aglomeração, a não disseminar mais o vírus, ele falaria, não gente, eu não quero que vocês se aglomerem, se cuidem. E aqui, eu não estou defendendo política de fica em casa, porque quem me conhece sabe que desde o começo dessa pandemia ano passado, inclusive eu fiz uma live com meu irmão, que hoje é vereador, Leônidas, tá? Desde o começo eu já falava, quem pode ficar em casa, fique, quem não pode tem que trabalhar mesmo. Eu sou contra esse lockdown de fechar tudo, porque tem gente que é trabalhador autônomo, e se não trabalhar, não tem comida dentro de casa. Mas uma coisa é você trabalhar com responsabilidade, uma coisa é você defender o trabalho dos mais pobres com responsabilidade. Vai trabalhar, se cuide, tá certo? Use máscara, né? Porque esse vírus não está para brincadeira. Uma coisa é você fazer isso, outra coisa é fazer igual o Bolsonaro fez, que não usava máscara, que gerou aglomeração, né? Que falou contra a vacina, e hoje a vacina, né? Estamos aí todos para tomar essa vacina. Tá? Então deu muito mau exemplo, sim. Infelizmente a atuação dele, do meu ponto de vista, foi decepcionante nessa pandemia. Né? O presidente ele não pode se restringir a mero repassador de dinheiro para os estados, sem falar que o dinheiro que ele repassa é dos próprios estados e municípios, porque é o dinheiro que a União, que o Distrito Federal pega desses estados e municípios. O Distrito Federal mesmo, se você for pegar o orçamento dele, eles não arrecadam muita coisa não. A maior parte do dinheiro deles vem dos estados, vem dos municípios. É obrigação dele, pelo Pacto Federativo, repassar este dinheiro para estados, que sejam repassados para municípios. Tá? Só fez mais que obrigação nesse sentido. Mas o tanto de coisa que ele falou, né, nessa pandemia foi altamente decepcionante. Sem falar que, né, se você for analisar outros vídeos, eu já falei isso, prisão em segunda instância, agora que voltou a funcionar mais de um ano parado. Engavetou a prisão em segunda instância.
incentivou a base do governo a não levar para frente o lava-toga, porque na época estava precisando de um favorzinho de um dos ministros lá do STF. Fez várias coisas, quem observa bem a política, para proteger um filho que está sendo investigado. Então, por isso que eu disse no começo desse vídeo, o Brasil merece mais que um Lula, o Brasil merece mais que um Bolsonaro. Temos outros políticos bons que dão exemplos, temos políticos que poderiam nos governar melhor, mas infelizmente os mais populares em nosso país são esses. Infelizmente são esses. E merecíamos muito mais. Eu vou torcer para daqui o ano que vem, daqui de hoje até o ano que vem, possa surgir aí um novo candidato, possa surgir um novo político mais forte. Talvez eu faça até um vídeo sobre isso, enumerando aí os políticos que podem ter, os candidatos que podem surgir, para poder quebrar aí essa dualidade que há entre essas duas figuras. Tá certo? Se você perguntar qual o menos ruim dos dois, olha, sinceramente, para mim os dois são bem ruins. São bem ruins. O Bolsonaro tem um adendo a menos, porque não foi provado que ele roubou, diferentemente do Lula. Mas o tanto de coisa que ele fez nessa pandemia, sinceramente, me decepcionou. E decepcionou a muitos. Muitos que são de direita ficaram decepcionados com a atuação do presidente nessa pandemia. Certo, pessoal? Então o vídeo é esse, tá? Deixa o seu like se gostou. Se não gostou, pode deixar o dislike, tá? Mas eu vou continuar falando o que eu penso. Um abraço e até o próximo vídeo.